Saúdo a todas as irmãs e os irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma. Neste domingo, o segundo domingo do Advento, vamos acender a segunda vela da coroa do Advento. Advento é tempo que nutre, que alimenta a nossa esperança. Quero ler alguns versículos do capítulo 15 da Carta aos Romanos, os versículos do 4 até o versículo 13. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Este texto da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo sinaliza para a esperança. No versículo 4, ele destaca o ensino que a Escritura nos traz e que tem o objetivo de criar esperança e também mantê-la viva através da paciência e da coragem, baseadas nas promessas de Deus. A esperança nos provê serenidade para enfrentarmos qualquer desafio. A esperança nos move em nossa caminhada solidária. Deus é Deus de esperança. E o apóstolo Paulo pede a nós que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oremos. Deus eterno, graças, Senhor, pela esperança que temos no Senhor, pela esperança que nos move para continuarmos caminhando como tua igreja, unidos e unidas. Graças, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido firmes, fortes, a cada dia mais reavivados e reavivadas pela tua palavra, pela esperança que vem do Senhor, que confirma que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo a sua vontade em todas as situações. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas e, sobretudo, o Deus
da esperança, o Deus do amor, o Deus que nos mantém em unidade. Nós oramos em nome e por amor do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 2 do Inário Evangélico. Irmãos e irmãs, adoramos ao Senhor e é momento de fazermos a nossa confissão. Esse é um culto especial em que teremos o envio para a missão do reverendo João Felipe e da reverenda Salete Meneghetti de Carvalho. Sendo assim, nosso chamado à confissão diz: a maior e mais importante tarefa nossa é participar da missão de Deus que trabalha para salvar o mundo. E fazemos isso, sobretudo, através da evangelização. Nós temos sido fiéis em nossa tarefa de testemunhar e evangelizar? Você tem sido fiel na sua tarefa de evangelizar e testemunhar Jesus como Senhor e Salvador? Oremos. Deus de graça, Deus de bondade, Deus do perdão, nós nos achegamos a Ti, Senhor, para confessarmos os nossos pecados, especialmente hoje, os momentos em que temos deixado de evangelizar, deixado de fazer a missão Tua neste mundo. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos restaures, que Tu nos possas perdoar por tudo aquilo que temos feito ou também deixado de fazer. Por todas as vezes que deixamos de anunciar o bem e também e principalmente todas as vezes que deixamos de denunciar o mal. Que Tu nos acolhas, a nossa oração é o que nós te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a nossa palavra de esperança está num versículo que todos e todas nós conhecemos, que tem a ver com a evangelização. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém.
Queridas irmãs, queridos irmãos, recebemos o perdão de nossos pecados e vamos louvar a Deus. Estamos nos preparando para recebermos o Deus Menino. Que tempo maravilhoso! Que Jesus seja o centro desses acontecimentos. Esperamos culminar no 4º domingo do Advento com um culto musical de Natal. Queremos cantar como os anjos fizeram no nascimento de Jesus. Dia 19 de dezembro, prepare-se para mais um momento natalino com o início do retorno do coro da Catedral. Nosso culto também acontece presencialmente às 10 horas na Catedral, com liturgia semelhante a esta. Hoje participaremos da ceia e faremos o envio para a missão na Jamaica da reverenda Salete Meneghetti de Carvalho e do reverendo João Felipe Meneghetti de Carvalho. Também rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Lembramos que o plantão pastoral e de secretaria na Catedral acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Nossos dízimos e ofertas podem ser entregues por depósito bancário. Cadastramos chave Pix para facilitar a quem necessitar. Não se esqueça de que os compromissos da Igreja continuam e é nossa obrigação contribuir para seu sustento. Como fazemos todo final de ano, estamos em campanha para aumentarmos nossa arrecadação para cumprirmos com nossos compromissos de final de ano, além das despesas extras causadas pelos furtos que tivemos em nosso templo. Louvaremos a Deus com Simone Braga Correia. Teremos uma palavra do Ministério Administrativo através de Sandra Cardoso e a participação das crianças será com a Ana Catarina. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra
Mas, irmãos e irmãs, estou aqui para agradecer a sua contribuição financeira à Catedral Metodista de Porto Alegre durante o ano de 2021. Deus abençoe a você e sua família. Mas visando as necessidades de final de ano, que são pagamentos em duplicidade, eu solicito que você tenha uma especial atenção a esse quesito, para que você, se puder, contribua em dobro, para que nós, da administração da Catedral, possamos honrar todos os compromissos que nós temos assumido. Que o Senhor Jesus abençoe a você, sua família, com saúde, com paz e com muita prosperidade. Muito obrigada. Boa viagem, Júnior. Papai do Céu acompanhe vocês. Prezadas irmãs e prezados irmãos, graça e paz. Quero ler para a nossa meditação no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante esse período de pandemia mundial, que estamos há mais de um ano, nós passamos certamente por muitas situações desafiadoras, que produzem em nós uma série de sentimentos. Nós saímos de uma certa rotina pessoal, familiar, eclesiástica e social para um momento de adaptação a uma nova realidade, a uma inesperada realidade, mas que desejamos e oramos para que seja logo superada e que possamos voltar à normalidade da vida. Algumas vezes, diante destas circunstâncias que vivemos, nós reagimos motivados ou motivadas por emoções. Ou seja, nós reagimos. Em outras oportunidades, nós atuamos à luz do aprendizado das experiências que já vivenciamos. Sabemos que muitas dessas situações vão ficar gravadas em nossa memória por muito tempo. O fato é que a cada dia nós estamos diante de novas circunstâncias, de novas informações que desafiam outra vez as nossas emoções e as nossas razões. Mas hoje nós estamos reunidos e reunidas nesta forma virtual, online, para lembrar, não apenas com a emoção ou com a nossa experiência pessoal, ou a partir das nossas razões, mas fundamentalmente
para celebrar a nossa herança de fé, aquilo que nós cremos e aquilo que nos identifica como cristãos e cristãs metodistas. Este é o momento propício para nós avaliarmos a nossa vocação cristã como povo chamado metodista no estado do Rio Grande do Sul e em nosso país, exatamente em tempos de tribulação e de distanciamento. Primeiro aspecto que quero levantar à luz do texto e da nossa história é o fato de que Deus move pessoas. Pessoas são movidas pela palavra de Deus, e pessoas movidas pela palavra de Deus geram movimentos de transformação. Parece ser algo complexo, mas é algo muito simples. Trata-se de um grupo de pessoas reunidos em um determinado lugar para estudar a palavra de Deus, e por esta palavra e a inspiração desta palavra, a vida das pessoas serem confrontadas, desafiadas, abençoadas e motivadas a viverem esta experiência de fé. Lembramos Rua Aldersgate, Londres, um determinado lugar, em um determinado tempo, num determinado contexto, num determinado dia e hora. Ali gera-se uma experiência profunda, uma convicção de fé arrebatadora, contagiante. Por quê? Porque no lugar onde as pessoas estão reunidas com sinceridade de coração, Deus se manifesta. Por isso, na noite de 24 de maio de 1738, assim registrou o jovem pastor John Wesley aos 35 anos em seu diário. Abre aspas. À noite foi, com pouca vontade, a uma reunião na Aldersgate Street, Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. E senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados. Sim, os meus pecados, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Fecha aspas. É impressionante nós notarmos, irmãos e irmãs, que esta mesma carta aos Romanos de Paulo foi fonte de inspiração à reforma luterana, ou à reforma de Martim Lutero no século XVI. E agora, 2 séculos depois, inspira o jovem Wesley nesta síntese da doutrina da justificação pela fé. Justificados, justificadas mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a maravilhosa graça. É o dom imerecido de Deus a nós, concedido tão somente pelo seu amor. Quem já leu um pouco da história de John Wesley sabe
que ele sempre lutou com muitas ou entre muitas tribulações. Porque as situações mais comuns da vida podem gerar tribulação. Estas situações mais cotidianas da vida. Por exemplo, o trabalho, o local de trabalho, ou o trabalho, os estudos, a família, as relações afetivas, as relações institucionais, a vida em sociedade, o mundo da política, o mundo da economia, o mundo das informações, etc. Tudo isso gera tribulações. Assim, o cristão e a cristã são desafiados a viver a cada dia, a cada novo dia, a experiência da perseverança, de crer que Deus pode fazer além das nossas impossibilidades. E nessa esperança, nós somos revitalizados e revitalizadas a transmitir e a viver para as novas gerações, para compartilhar com as novas gerações a experiência arrebatadora do coração aquecido. O segundo aspecto, irmãos e irmãs, é que a experiência com Deus gera novas experiências. E essa é uma esperança que não confunde, porque é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida. Por isso que as experiências geradas por Deus são frutos do seu amor, porque Ele é amor. Nada do que é resultado das obras de Deus na vida dos cristãos e cristãs, dos e das metodistas e da nossa igreja, pode ser diferente daquilo que Wesley chama de um estado de graça. Nós vivenciamos um estado de graça que produz perseverança, que produz experiências, que produz esperança e que gera amor. A força, ou a maior força transformadora do Evangelho de Cristo estará sempre nos frutos de uma comunidade que ama. Uma comunidade que ama é uma comunidade transformada e transformadora. Lutando contra, como fez Wesley ao seu tempo, contra a exploração do trabalho, contra a negligência em relação às crianças, contra a escravidão, mas a favor da educação, da saúde, da renda mínima, da dignidade da vida, da ecologia, da santidade pessoal e social, dos valores de integridade e de caráter cristão. Por isso, aquele que roubava não rouba mais. Aquele ou aquela que adulterava não adultera mais. Aquele ou aquela que mentia não mente mais. Aquele ou aquela que difamava, que era elemento de corrupção, de opressão, de cobiça, de engano às outras pessoas, já não faz mais isto. É nova criatura. E isto só é possível para uma comunidade cheia do amor, cheia do Espírito Santo. Até mesmo porque a missão da igreja é espalhar o amor de Deus em todo o mundo. O terceiro aspecto, irmãos e irmãs, é por isso que precisamos constantemente revisitar esta síntese da vida cristã defendida por João Wesley. João Wesley entendia que a justificação ou salvação para nós metodistas sempre andará junto com a santificação. É um processo onde utilizamos os meios de graças oferecidos por Deus para o nosso mútuo crescimento. Assim, o discipulado cristão é estilo de vida comunitária, e um estilo de vida comunitária
que transforma o ser humano, que transforma a sociedade. Wesley sempre lutou com esta visão antinominiana, onde a pessoa aceita a salvação e fica ali, sem entrar no caminho de santidade. Ou contra um cristianismo legalista, sem a graça, sem sinais de graça e sem sinais de misericórdia. Penso que o grande desafio a nós metodistas nesses tempos de pandemia e mesmo no pós-pandemia é sedimentarmos um caminho de reconciliação, um caminho de mútuo perdão, um caminho de solidariedade ativa, um caminho de acolhimento, de amor fraternal sem fingimento. Quero concluir dizendo, irmãos e irmãs, que ser metodista é estar em dia com o seu compromisso cristão, é saber os atos de piedade social e praticar as obras de misericórdia. Como discípulos e discípulas de Cristo, nós nos perguntamos quem nós cuidamos, quem nós acompanhamos, sendo exemplo na nossa palavra e nos nossos procedimentos. O metodismo, o movimento metodista cresceu fundado num trabalho laico. O metodismo deve crescer hoje pelo trabalho laico, capacitado para exercer o discipulado cristão transformador no mundo, ao lado, junto com seus pastores e pastoras. Precisamos outra vez que Deus aqueça estranhamente os nossos corações hoje, lembrando, como disse Wesley ao final da sua vida, que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém. Cantemos o hino 193 do Inário Evangélico. Por nosso
instituição da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos e agradecidas, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Litania de ação de graças. Elevai os vossos corações, ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças ao Senhor, Santo Pai onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Oração de consagração. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Façamos juntos e juntas a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito, que abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, tendo dado graças, disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O Senhor, ressurreto, vivo, presente entre nós, nos convida para que, nesse momento, partilhemos da ceia do Senhor. Comamos o pão que representa o corpo de Cristo
e o suco que representa o sangue que o Senhor derramou por cada um e cada uma de nós. É pela graça que somos salvos. Graça de Deus. Somos filhos da graça divina esse par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Com alegria, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus, amém. Essa é a nossa alegria. Graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, superabundante, graça. Oh, glória a Deus! Graça e paz, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Nós somos muito agradecidos a Deus, em primeiro lugar, ao nosso bispo Luiz Virgílio e à segunda região, por nos conceder essa graça de podermos pastorear algumas igrejas aqui do Rio Grande do Sul, desde 2004 até 2021. Bendizemos a Deus por isso, por termos passado e aprendido com essas comunidades tão preciosas, na cidade de São Gabriel, em Panambi, Carazinho, Soledade, Gramado, Caxias, Nova Petrópolis, atualmente Porto Alegre, por onde passamos pela Igreja da Glória, e também atualmente estamos na Wesley e na Catedral. E também as instituições de ensino, em Passo Fundo, no IE, a Cassim a Escola de Educação Infantil Cassim e o NEITA. e a Casa Suzano Wesley, claro. Bendizemos por esse privilégio de estar hoje aqui com vocês, compartilhando, da alegria também de falar que estamos encerrando um ciclo, iniciando outro, onde estaremos servindo ao Senhor
na Jamaica e nos alegrando com esse privilégio. Que Deus abençoe. Amamos suas vidas. Muito obrigada. Cantemos o hino 408 do Inário Evangélico. Recebamos a bênção do Deus Trino. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.